Graça e paz, amados. Estamos aqui para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus e hoje nós vamos ler dois textos diferentes. Nós vamos ler Oséias capítulo 1, verso 7 e Zacarias capítulo 4, verso 6, apenas a parte C deste verso. Diz-nos assim, portanto, Oséias capítulo 1, verso 7. Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Agora vamos ler Zacarias 4, 6, a parte C, que diz assim: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A salvação que vem do Senhor. A salvação no Velho Testamento está muitas vezes relacionada com o livramento, diferentemente da salvação propagada no Novo Testamento. No livro do profeta Oséias, o Senhor Deus promete ao seu povo salvação, ou seja, livramento. Só que ele deixa bem claro que esta salvação não seria por meio de arco, espada, guerra, cavalo ou cavaleiros. Já no livro do profeta Zacarias, o Senhor declara que não seria por força nem por poder. Então, de que maneira o Senhor Deus salvaria o seu povo? A salvação no Velho Testamento, como já adiantei, estava relacionada com o livramento. Por exemplo, o livramento do cativeiro egípcio, quando Deus deu o livramento, a libertação, através de Moisés. Nós temos também o livramento do cativeiro babilônico, quando depois de 70 anos de cativeiro, o Senhor deu livramento ao seu povo que retornou à sua pátria. Nós temos um outro caso muito interessante, que foi o livramento que o Senhor deu ao seu povo na liderança de Gideão. Está lá no capítulo 7 de Juízes. Então Gideão, com apenas 300 homens, venceu o exército dos midianitas. Um outro caso muito interessante de livramento e salvação por parte do Senhor foi o livramento que ele deu a Judá através do rei Josafá, que derrotou o numeroso exército dos moabitas e amonitas, que juntaram os seus exércitos, formaram um grande exército para lutar contra Judá. E Deus deu livramento ao seu povo. Segundo Crônicas, capítulo 20. Certa senhora estava evangelizando seu filho de 8 anos. E ela então estava mostrando para ele o plano de salvação que há em Jesus Cristo. Mas a criança, surpreendentemente, lhe perguntou: mamãe, como é que Jesus salva a gente? E você, sabe como Jesus salva? Como disse, a salvação no Novo Testamento
ela vai muito além do livramento dos perigos e das adversidades. No Novo Testamento, a salvação se refere à salvação da alma, à salvação eterna. E baseado na palavra de Deus, nós entendemos e cremos que a salvação que vem do Senhor não é por mecanismos humanos. Como bem disse Deus através do profeta Oséias, ele disse que não salvaria o seu povo através do arco, da espada, da guerra, cavalos, cavaleiros. E como também disse através de Zacarias, nem por força, nem por poder. Quando Israel se viu ameaçado pelo reino babilônico, cogitou-se uma aliança com o Egito. Mas Deus mandou uma mensagem para Israel através de Isaías sobre a inutilidade dessa busca de ajuda ao Egito. Olha o que Deus diz através do profeta Isaías no capítulo 31, verso 1 e verso 3. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, por serem muitos, e nos cavaleiros, por serem muito fortes. E não atentam para o Senhor de Israel, e não buscam ao Senhor. Ora, os egípcios não são homens, e não Deus, e os seus cavalos, carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, tanto tropeçará quem dá auxílio, como cairá quem recebe auxílio, e todos juntamente serão consumidos. Então, o que Deus está falando através do profeta Isaías, na verdade, ele está pronunciando um ai, ou seja, um lamento contra os de Judá, que confiavam mais nos cavalos e nos carros do Egito do que no Senhor seu Deus. Não é por força ou poder político, nem por forças da religião, de boas obras, nem por justiça própria, que o homem vai ser salvo. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, verso 10, não há um justo sequer. Então, a salvação não vem por méritos humanos. Também Deus não salva ninguém contra a sua própria vontade, como que salvando a força. Ninguém vai para o céu à força. Então a salvação de Deus, ela não vem por mecanismos humanos. A salvação que vem do Senhor é através da ação do seu Santo Espírito. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, em Zacarias capítulo 4, verso 6. Não é por mecanismo humano, mas pelo agir do Espírito Santo. Jesus deu clareza a esta verdade quando ele disse, e quando ele vier, ele está se referindo ao Espírito Santo que haveria de vir. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Então, de acordo com o ensino de Jesus, a salvação vem através
do convencimento do Espírito Santo em nossa mente e coração de que somos pecadores, necessitados de salvação. Romanos 3:23 nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a salvação, ela vem pelo convencimento do Espírito Santo da justiça divina. Deus nos torna justos, ou justificados, ou perdoados, mediante o arrependimento e a fé no sacrifício de Cristo Jesus. Então é o Espírito Santo que nos convence dessa justiça divina. Então nós somos justificados pelos méritos do sacrifício de Cristo e não por méritos humanos. A salvação vem pelo convencimento do Espírito Santo de que há um julgamento final por nos aguardar. Ou seja, um juízo final aguarda a mim e a você. Romanos capítulo 14, verso 10 nos diz: pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Deus. E ainda em Atos capítulo 27, verso 31, o apóstolo Paulo nos diz que Deus determinou um dia que há de julgar o mundo por meio de Jesus. Então, esta ação do Espírito Santo de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo é a dinâmica que nos convence da necessidade de crer em Cristo Jesus como Salvador e Senhor, a fim de que naquele dia, no dia do juízo final, possamos receber as boas-vindas do Senhor Jesus, que dirá: vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado. Mateus 25:34. Embora a mensagem de salvação a Israel trazida pelos profetas Oséias e Zacarias fosse para aqueles tempos, ela é aplicável também a nós hoje. Porquanto nenhum poderio militar, político ou forças humanas poderão efetuar a obra salvadora de Deus. Isto é papel tão somente do Espírito Santo, agindo no coração do homem e nos convencendo da necessidade de nos conciliarmos com Deus pela fé e pelo arrependimento. Precisamos colocar a nossa confiança tão somente em Deus e na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o livramento da condenação eterna e da salvação de nossas almas. Porque, como diz Paulo, agora nenhuma salvação há para os que estão, condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:1. Você já está em Cristo? Você já tem a segurança da sua salvação, da sua eternidade com Deus? Você tem hoje essa oportunidade de poder receber a salvação de Deus que vem através de Jesus. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque a salvação que vem do Senhor, ela é através do convencimento do Teu Espírito, que nos convence de que somos pecadores necessitados de salvação. E vem pelo convencimento de que precisamos nos arrepender e crer em Jesus como Senhor e Salvador. Não vem de méritos humanos, não vem pela força, seja ela qual for,
ela vem pelo toque e ação do teu Espírito. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua salvação, ela é dada gratuitamente àqueles que creem em Jesus. Por isso, neste momento, eu oro em favor de cada pessoa que há de ouvir a tua palavra, que há de ouvir a tua mensagem, que o teu Espírito Santo possa estar fazendo esta obra que ele veio fazer, para que esta pessoa também se volte para o Senhor e receba do Senhor a salvação que vem do Senhor através de Jesus. É neste nome santo que nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e nos encontramos no próximo vídeo. Deus abençoe.